Olá, meu fraternal e cordial boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Com muita responsabilidade, muita dedicação, que a gente não é profissional, né? Eu venho mais uma vez apresentar para vocês a leitura do Livro dos Espíritos em forma de Evangelho, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Desta forma, vamos pedindo permissão a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos índios, Turim, Jurandir, corrente da nossa querida Mãe Teresa, nossa Mãe Genoveva com seus anjos de luz, a Santa Bárbara, Virgem e todos aqueles ancestrais, antepassados e familiares. Agradecidos que estamos, nós ousamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Prece das Fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, agradecidos que estamos, nós vamos adentrar aqui, então, aos estudos, gente, do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte terceira das Leis Morais, capítulo 2, da Lei de Adoração. Sacrifícios é o tema geral hoje. Pergunta 671, que a minha hoje é 671, 672 e 673. 671 pergunta: que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham as suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Resposta: são impelidos pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos seus semelhantes. Contravém a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então fazer guerra a outro sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos vossos cultos? Se são desculpáveis os povos não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava
e que Deus enviou sobretudo os que não viram e não testemunharam os atos, como pretendes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos para fazê-los conhecer a doutrina do Salvador. Mediante a percussão com a brandura, nunca há ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos em certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentes com os atos a doutrina que pregais? Ou seja, se a gente prega o amor ao próximo, o amor aos animais, como vamos sacrificá-los, né? Como que vamos? Aí tem os comentários do Miramês: as guerras que os homens nascem da ignorância dos mesmos antes das leis os protegem e sustentam a sua vida. As guerras santas, como são chamadas no mundo, partem da barbaridade dos homens que desconhecem o amor. Essas lutas vêm de épocas passadas. Quanto mais o homem sobe na escala evolutiva, mais aperfeiçoa as técnicas de guerras. Estamos vendo isso hoje, né, na realidade, nós estamos vendo, né, essa guerra que está tendo. Cada vez mais aparecem armas diferentes e ameaças de armas poderosíssimas, né? Vamos vibrar sempre para que essa guerra acabe o quanto antes e não engrosse, né? Que não engrosse com o mundo, né? Vamos pedir a Deus mesmo, com bastante fé, Deus, que essa guerra vai se acabando logo, porque as tecnologias hoje estão muito avançadas e as armas de guerra, infelizmente, também avançaram, né? Somente depois que a humanidade passar a conhecer as vantagens do amor, da fraternidade, do perdão, é que irá deixando o orgulho e o egoísmo, fontes de todas essas paixões que derramam sangue e espalham luto por toda a face da terra. Ou seja, nós ainda estamos grudados no materialismo, né? A maioria, principalmente as pessoas um pouco mais jovens do que eu, de meia idade, de 30 anos para trás, eles querem viver um momento, querem viver aquele materialismo, enfim. Jesus foi o ponto alto da espiritualidade. Foi o único que não teve erro na sua missão, em se falando de pureza. Jesus veio à Terra dar um grito de guerra diferente, uma guerra verdadeiramente santa, de autoeducação espiritual para todos os povos. Quando alguém lhe falava em Moisés, ele retrucava: eu sou maior que Moisés. Quando perguntaram se ele era filho de Abrão, ele respondeu: como sou filho de Abrão, se ele me chama de Senhor? Jesus foi a personificação do amor e a luz dos nossos caminhos. Ele acreditava a todos que os acompanhavam. Ele advertia a todos que os acompanhavam, assim como todas as gerações que deveriam suceder aquele seu tempo. E em Lucas, no capítulo 6, versículos 36, ele diz: sede, pois, misericordiosos, como também misericordioso vosso Pai. É vosso Pai. Pergunta 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Resposta: já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável e evidente era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez de sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetimos,
a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possa fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Né? Cortar pelo pescoço de um bichinho, jogar na farofa, esse tipo de coisa, acho que não é bem por aí, né? Tanto que muitas dessas oferendas que são feitas em algumas seitas já mudou muito também, graças a Deus, né? Muitos já estão fazendo artificialmente, com, né, mais coisas da terra mesmo do que o sacrifício de animais, né? E ainda o Miramês comenta: a oferenda de frutos já é mais um passo que os seres humanos deram na escala do progresso, né? Vamos substituindo aquilo que matar animais também é uma coisa chata, uma coisa ruim, né? Do mal, né? Que parou de matar animais e começou a oferendar frutos, né? Sendo que já hoje já passaram para a fumaça, as preces decoradas, os seres humanos e mesmo alguns espíritos querem agradar a Deus com alguma coisa, pois não serem capazes de oferecer a Ele o esforço próprio para melhorar a sua vida. O homem consciente da verdade reconhece que Deus não se interessa à oferenda de sangue de animais e de homens, ou mesmo de frutos. São espíritos inferiores que requerem coisas materiais por estarem ainda ligados à terra, por processos de paixões inferiores que ainda alimentam. São, né, aquelas entidades que trabalham com as energias da natureza, né, que eles só usam as energias da terra, né, e geralmente agora, em vez de estar matando os bichinhos, eles estão usando frutos, ovos e outras coisas, né? Pergunta 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Resposta: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que detém as exterioridades e não ao coração, o homem que se atém às exterioridades e não ao coração, é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Tudo que Deus fez é agradável a Ele. O homem é um aprendiz do Senhor, e sendo seu filho, certamente que tem as obrigações de acompanhar o seu pai em todos os sentidos. Não diz a Bíblia que o homem é semelhante ao Criador? Como que é que os pais da terra ficam satisfeitos com as criancinhas ou com os seus filhos adultos? Não é da mesma maneira a criancinha com simples sorrisos e o adulto com a sua boa conduta? Então, até aqui que eu vou ler para vocês, aqui fala dos sacrifícios, né? Que ele questiona, Kardec questiona aqui se é certo fazer os sacrifícios que tem sido feito
em alguns rituais e naturalmente ele responde de diversas formas, né? Deus não condena ninguém, mas não é agradável nem para nós matar animais, fazer sacrifício de sangue, ou até a gente mesmo se sacrificar em certos momentos. Deus não quer que a gente sofra, isso que eu posso dizer. Deus quer que a gente tenha sempre paz, amor, harmonia, fraternidade. Ele nos criou semelhante a Ele para nós sermos felizes. Então convido a todos, vamos buscar essa felicidade na prece sincera, na fé sincera, tá bom? Então vamos lá, assim nós vamos limpando nossos pensamentos, elevando as nossas mentes e pedindo a Deus que permita aos bons espíritos mensageiros que possam, neste momento, magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Desta forma, ainda elevados em pensamento, vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimentos, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem. Vamos vibrar pelo equilíbrio do nosso planeta e, por que não, vibrar por nós mesmos, pelas nossas famílias, vibrar pelo nosso entorno aqui da nossas vizinhanças, né, gente? Você vê quando a gente está vibrando, sempre vem a imagem de um lar desajustado que você conhece, de uma pessoa que sofre, de um cadeirante, de uma pessoa que está privada de liberdade, né? Que a gente sempre conhece pessoas nessa situação. Então vamos, convido a todos que a gente continue sempre com muita fé, emitindo essas energias vibratórias de amor, de bem, de paz, e vamos pedir a Deus que essas energias benéficas possam contaminar não só a nós, mas a humanidade de forma geral. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos por me acompanharem aqui no vídeo, fico muito feliz pelas visualizações e peço a todos vocês que continuem nos acompanhando aqui no canal, que nossas leituras, nossos estudos possam sempre trazer algo que acrescente na vida de vocês, que seja um benéfico a vocês, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, uma semana feliz, cheia de amor, de paz, de proteção. Fiquem todos com Deus. Eu vou fechando então aqui os estudos de hoje, ousando dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Graças a Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tchau para todos.